Shalom, shalom a todos, bem-vindos de volta a mais uma leitura da Parashá. Hoje nós iremos fazer a leitura do pequeno Midrash da Parashá Vayetze. Vamos iniciar a leitura? Yaakov viaja para Harã. Os pais de Yaakov lhe disseram para viajar para a casa de Lavã, em Harã, a fim de encontrar uma esposa. Ele decidiu ir primeiro para a Yeshivá de Ever para estudar Torá. Yaakov permaneceu na Yeshivá por 14 anos e se dedicou tanto que ficava acordado todas as noites estudando. Finalmente, Yaakov viajou para Harã. Ele estava quase chegando em Harã quando se lembrou de algo muito importante. Eu passei por Har Hamoriá. Eu passei pela montanha sagrada onde meu avô Avraham amarrou meu pai Yitzhak sobre o altar, e onde o meu avô e meu pai costumavam rezar. E eu não parei para rezar ali. Eu perdi a grande oportunidade de rezar em um lugar sagrado, onde é mais difícil para pessoas rezar com todo o seu coração, onde Hashem aceita suas tefilot prontamente. Yaakov não era preguiçoso. Ele decidiu viajar todo o caminho de volta para rezar no Har Hamoriá. Como recompensa pelo seu esforço, Hashem miraculosamente aproximou o Har Hamoriá de Yaakov, encurtando o caminho para ele. Nossos sábios nos contam como Hashem miraculosamente encurtou o caminho para 3 pessoas. Como vocês leram em Parashá Haye Sará, Eliezer, o servo de Avraham, viajou para Harã para encontrar uma esposa para Yitzhak. Eliezer chegou em Harã no mesmo dia em que saiu de Eretz Israel, embora a viagem de Eretz Israel para Harã levasse normalmente vários dias. Hashem encurtou o caminho para ele, a fim de ajudá-lo a encontrar uma pessoa para Yitzhak mais depressa. Conforme acabamos de explicar, Yaakov voltou para Har Hamoriá e Hashem o ajudou a chegar lá rapidamente. Houve uma terceira pessoa que vivenciou o milagre de chegar a um lugar distante mais rapidamente. Foi Avishai, o general do rei Davi. Isso aconteceu assim. Certa vez o rei Davi estava guerreando contra os filistins. Ele avançava cada vez mais em território inimigo, a terra dos filistins. De repente, Davi se viu frente a frente com um gigante filisteu, Ishbi, irmão do gigante Golias, que Davi matara. Ishbi ergueu o seu escudo para se proteger e arremessou sua lança para atingir Davi, mas Davi deu um pulo gigantesco para trás. O rei Davi estava com medo de Ishbi, e Ishbi estava com medo do rei Davi. Ishbi pensou, se Davi conseguir dar um pulo tão grande para trás, ele também pode pular assim para frente e me matar. Davi pensou, este gigante ergueu o seu pesado escudo, que pesa 300 shekel. Ele é tão forte, ele me matará. Onde estão todos os meus homens? Davi olhou em volta do campo de batalha e não viu nenhum dos seus generais ou soldados próximos a ele. Eram ele e o gigante somente. Eu desejo que um dos meus homens esteja aqui para me ajudar, Davi gritou aterrorizado. Naquele momento, Avishai, o general de Davi, estava lavando o seu cabelo porque era Erev Shabbat. E Avishai era um grande Talmid, Raham e Tzadik. Ele notou manchas de sangue na água. Isto é um sinal de Hashem, de que algo está errado, ele pensou.
Avishai correu para o palácio para encontrar o rei Davi, e lá lhe disseram que o rei estava no campo de batalha. Avishai pegou emprestado o cavalo do rei e foi atrás dele. A Torá proíbe qualquer outra pessoa de usar o cavalo do rei, mas Avishai tinha permissão para usá-lo, porque estava indo salvar a vida do rei. Hashem realizou um milagre, e em um instante Avishai estava na terra dos Filistim. Antes de chegar ao campo de batalha, ele passou por Orpa, a mãe de Isbi, que estava tecendo. Ao ver o general judeu, ela ergueu a grande viga que usava para tecer e atirou contra ele para esmagá-lo. Ela errou o alvo, mas Avishai atirou a viga de volta e a matou. Um momento depois, Avishai estava diante do rei Davi para ajudá-lo. Este é o fim, pensou o gigante Isbi. 2 inimigos são demais para mim. Com um movimento rápido, Isbi arremessou Davi para o alto e enfiou a sua lança na terra logo abaixo de Davi. Ele caíra sobre a lança e morrera. Isbi pensou, mas Avishai pronunciou um dos nomes sagrados de Deus, e Davi permaneceu no ar e não caiu sobre a lança. Quando ele veio abaixo, Isbi começou a correr atrás de Davi e de Avishai. Mas quando eles lhe disseram, procure sua mãe na cova dela, Isbi ficou tão atordoado que eles conseguiram matá-lo. Depois desse incidente, os servos do rei Davi lhe disseram, nós não queremos nunca mais que o rei vá para a guerra. Não fosse pelos milagres de Hashem, você estaria morto. Melhor que fique no palácio e nos ajude a vencer rezando para Hashem, porque Hashem realizou o milagre de encurtar o caminho para estes 3 tzadikim, porque eles não eram preguiçosos, mas primeiro fizeram eles próprios um grande esforço. Observação da leitura. De acordo com outras opiniões de nossos sábios, Avishai viu uma pomba voando agitadamente sobre a sua cabeça, e ele pensou, o povo judeu é comparado a uma pomba. Davi, a cabeça do povo judeu, deve estar em perigo. Um judeu deve sempre se empenhar por um objetivo elevado, se tornar grande no estudo da Torá e no cumprimento das mitzvot. O principal é tentar o máximo que puder. Hashem vê quando a pessoa trabalha duro e a ajuda a alcançar o que está buscando. Yaakov adormece no Har HaMoriá, Monte Moriá, e tem um sonho profético. Quando Yaakov chegou a Har HaMoriá, o sol estava se pondo. Yaakov rezou Mariv e se preparou para dormir. Yaakov não tinha uma cama no Har HaMoriá, ele tinha que passar a noite no campo. Ele juntou 12 pedras e colocou à sua volta para manter os animais selvagens afastados. Uma das pedras ele pôs sob sua cabeça como um travesseiro, e então ele adormeceu. Yaakov não sabia, mas as 12 pedras que ele juntara eram pedras do altar que Avraham havia construído quando trouxe Isaac para o Har HaMoriá. Enquanto Yaakov dormia, cada uma das pedras insistia, eu quero que o tzadik Yaakov repouse sua cabeça sobre mim. Miraculosamente, as pedras foram se aproximando cada vez mais da cabeça de Yaakov, até se juntarem e formarem uma única grande pedra. Desta forma, Hashem indicou a Yaakov que seus 12 filhos fundariam juntos uma nação sagrada, o povo judeu. Enquanto Yaakov dormia, Hashem mostrou para ele acontecimentos futuros
por meio de um sonho profético. Yaakov viu uma longa escada que tocava o solo e cujo topo prolongava-se até o céu. Os anjos de Eretz Israel, que haviam protegido Yaakov até agora, estavam subindo a escada. Eles voltavam para o céu. Para substituí-los por outros anjos, desciam a escada. Estes eram anjos que vinham acompanhar Yaakov para fora de Eretz Israel e protegê-lo na casa de Lavã. Então Hashem, ele próprio, apareceu para Yaakov em seu sonho e lhe prometeu: eu protegerei você em seu caminho e na casa de Lavã, até que você retorne em segurança para Eretz Israel. Quando Yaakov acordou, ele exclamou: eu não sabia que esse lugar era tão sagrado. Do contrário, não me teria atrevido a dormir aqui. Eu prevejo que aqui, nesse lugar, o Beit HaMikdash será construído. Os judeus rezaram aqui e oferecerão sacrifícios. Suas preces e o aroma agradável dos sacrifícios irão diretamente para Hashem, e Hashem aceitará. Este é o portal para o céu. Yaakov ergueu a pedra que usara como travesseiro, dizendo: esta pedra será uma matzevá, um monumento para Hashem. Então ele prometeu: Hashem, se tu me protegeres no meu caminho para Lavã, se tu me deres pão e roupas e me trouxer de volta para casa em segurança, eu oferecerei corbanotes neste lugar. Eu darei a ti 1/10 de tudo que ganhar. Yaakov encontra Rachel no poço. Antes de Yaakov sair de casa, sua mãe Rivka lhe revela: eu sei aonde você encontrará a sua futura esposa, no poço. Se você vir uma moça no poço, que seja filha de meu irmão Lavã, e que se pareça comigo, ela é a esposa a quem Hashem quer que você se case. Vários pastores estavam reunidos próximos ao poço de Harã quando Yaakov chegou. Uma grande pedra cobria o poço. Todos os pastores das redondezas precisavam juntar para remover a pedra da boca do poço para obterem água. Yaakov perguntou aos pastores: vocês conhecem Lavã? Eles apontaram para uma moça que se aproximava com as suas ovelhas. Aquela é Rachel, filha de Lavã, eles disseram a Yaakov. Yaakov foi para perto do poço para ajudar a sua prima Rachel e dar a água para as ovelhas. Mas o poço estava coberto por uma pedra enorme. Yaakov não pediu ajuda a ninguém, embora estivesse cansado da viagem e fraco por ter passado 14 anos estudando Torá na Yeshivá de Ever. Sem dormir à noite, sua força ainda era maior do que todos os pastores juntos, e sozinho ele rolou para fora a pesada pedra. Yaakov ajudou Rachel a dar água para as ovelhas. Ele se apresentou a ela: eu sou seu primo. Ele disse: minha mãe é irmã de seu pai. Yaakov sabia das palavras de sua mãe e também porque tinha o Ruach HaKodesh, que Rachel um dia se tornaria sua esposa. Ele, portanto, lhe perguntou: você gostaria de ser a minha esposa? Sim, respondeu Rachel. Mas o meu pai Lavã enganará você. Todos sabem que ele é trapaceiro. Ele tentará lhe dar a minha irmã mais velha, Léa, em meu lugar. Não tenha medo, Yaakov. A acalmou. Hashem me ajudará. Combinaremos agora alguns sinais que você me dará quando eu pedir para me provar que você é mesmo Rachel. E ele lhe disse certas coisas que somente ela saberia.
Rachel correu para casa e informou seu pai Lavão: um primo nosso, que é neto de Abraão, chegou. Lavão era um homem perverso e ganancioso. Ele pensou: a família de Abraão é muito rica. Este primo certamente trouxe objetos valiosos com ele. Ele deve ter ouro, prata e pérolas. Eu tomarei tudo dele. Lavão correu para fora. Ao ver Yaakov próximo ao poço, ele se perguntou: onde estão os seus camelos e servos? Por que ele está aqui completamente sozinho? Bem, provavelmente deve haver uma boa quantidade de ouro e prata em seu cinturão. Lavão abraçou Yaakov, fazendo acreditar que ele estava muito feliz com a chegada de um parente seu. Mas, discretamente, ele apalpava com a ponta dos dedos para ver se tinha um cinturão sobre a roupa de Yaakov, mas ele não encontrou nada. Como pode ser, pensou Lavão, onde ele guarda o seu dinheiro? Talvez ele esconda pedras preciosas em sua boca. Lavão beijou Yaakov com uma demonstração de amizade. Na verdade, ele estava tentando sentir se havia pedras preciosas na boca de Yaakov. Mas não havia nada em sua boca além de seus dentes e sua língua. Yaakov explicou a Lavão: eu saí de casa sozinho, sem servos, sem camelos, porque eu fugi do meu irmão Esav, que quer me matar. No caminho, o filho de Esav, Elifaz, me perseguiu e roubou todo o meu dinheiro. Ambicioso, o perverso Lavão ficou desapontado porque Yaakov não tinha nada de valor. Ainda assim, deixarei que fique na minha casa, porque você é meu parente, ele disse a Yaakov. Término da leitura da porção deste ciclo de 5.786. Que o Eterno abençoe todos vocês durante essa leitura e nós nos vemos novamente na próxima semana. Shalom, shalom.